E eu acho interessante, para finalizar, essa questão do tesouro em vasos de barro. O liberalismo religioso, ele vive a realidade do Espírito Santo, que é uma coisa extraterrestre, extraordinária, fora do controle humano, certo? De uma forma inadequada. Porque o Espírito Santo, ele não está, biblicamente falando, para privilegiar algumas pessoas que aceitam Jesus. Ele não está para fazer por mim aquilo que eu não tenho vontade de fazer. Ele não está para salvar ninguém. Quem salva é Jesus. O Espírito Santo está para glorificar Jesus, para nos fazer lembrar aquilo que Jesus disse e fez. O Espírito Santo, na verdade, a obra do Espírito Santo, ela está completamente ligada à glória de Jesus, ao bom nome de Jesus, à volta de Jesus. Agora, existe uma força paralela, escrita em 1 Coríntios, no capítulo 11, ou 2 Coríntios, não sei, que fala que o diabo se transforma em anjo de luz, para enganar quem? Os bêbados, e não deixar de se converter? Não, para enganar os escolhidos de Deus. Certo? Então, eu posso dizer para você que eu acredito assim, que a maioria das coisas feitas em nome do Espírito Santo podem estar sendo feitas por esse espírito de luz enganador. Quando você pega uma obra daquele profeta Leonardo Sai, aquele homem é um manequim, ele aparece nas lives, o celular virado para ele aqui, todo musculoso, todo malhado, todo tatuado, cheio de espinho, exibindo ternos de grife, sabe como é? E a barba cerrada, desfilando de passarela de moda, e profetizando feito cão. Feito cão? Feito cão. Ungido pelo capeta. Aí você não tem medo? Eu não tenho medo, não. Porque a obra de Deus não é aquilo. O Deus é um profeta, de mão cheia, um homem de oração. Aí, ó, o tamanho da barba dele. O cara, ele usa, certo? O dom de Deus para se promover. Ele está com a faca da advertência de Jesus no pescoço dele. O que adianta chamar Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do meu Pai que está nos céus? Naquele dia muitos dirão: em teu nome expulsamos demônios, fizemos curas e maravilhas. Mas eu vos direi: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Você pega um cara daquele, você tem que ter coragem de analisar e comparar com a palavra. Você está brincando comigo? Esse Valdomiro Santiago, esse homem está dando calote no Brasil inteiro, rapaz. Ele falou que ia acabar com o Eduardo Costa, o Eduardo Costa ressuscitou lá. Ele não está acabando com ninguém. O Edir Macedo faz o que quer com ele, ele é que nem um gatinho com o Edir Macedo. Tem força nenhuma, só conversa fiada. Você chega na igreja católica, você vai lá na sala dos milagres, você só vê o muleto, óculos, filho, pessoa com câncer, tem câncer. Milagre tem em todo lugar. Você chega aqui no João de Deus. João de Deus aqui não é nada. João de Deus era João de Deus, era lá no Peru, nesses países aqui da América Latina. Ele passava, tinha gente que passava 2, 3 dias na fila para receber um atendimento dele, lá em Nova Peru, que eu vi. Era o terceiro maior médico do mundo, o João de Deus. A National Geographic fez uma reportagem com os 3 maiores do mundo, não era ele. A projeção mundial daquele cara, vocês não fazem nem ideia, só
esse negócio de milagre, o maior milagre é uma pessoa se submeter, um ser humano caído, se submeter a Jesus. Como Abraão. E Jesus, por fim, não, você vai ver, saiu de Abraão, você passa para aquele que foi importante. Moisés. O que Moisés fez? A vida inteira. Ele foi para o deserto, viveu 40 anos no deserto. Depois ele saiu do deserto, não Zé ninguém, pé de chinelo, que não tinha onde cair morto, 2 mulheres enjoadas, um monte de filhos, 2 não, 3 irmãs, já pensou 3 irmãs que estão no irmão? Você está brincando? Ali aquelas rixas de família, aquelas brigas de menino, agora eu desconto tudo, não vou deixar ele com ela essa semana. Foi de louco. Mas ele casou com as 3? Casou, não, ele com o pai, não tinha homem, quando apareceu Moisés lá, já leva os bodes, os ovelhas, as meninas. Não é brincadeira, não. Aí o cara sai de lá numa situação ele larga o filho dele, rapaz, com a zípora, a primogênita, o menino que ele tinha todo amor. Deus estava numa sarça lá, Deus fala, vai. Aí o menino fala, você vai para onde? Vai, não, vou ali. Ele estava indo simplesmente enfrentar Ramsés III, que era o maior poder na terra na época. Era como se fosse os Estados Unidos na época. Israel tinha 6 milhões de pessoas, tudo escravo de Ramsés. Fora os outros escravos, construindo pirâmide. O dinheiro que aquele homem gastava com a morte, porque pirâmide era para a morte, eles viviam em função da morte. Então eles achavam que a pessoa que morresse, ele descansaria. Então eles exploravam dos escravos tudo que eles pudessem, porque eles tinham fé que era depois da morte que os escravos iam descansar. Eles acreditavam nisso, construíam as pirâmides para eles, certo? E os escravos comiam capim, porque eles achavam que eles iam descansar depois da morte. Moisés saiu para enfrentar o Ramsés, simplesmente o Ramsés III, faraó do Egito, o homem mais poderoso do mundo. E o menino, pai, onde é que o senhor vai, pai? Ele falou, eu sou ali, depois eu volto. Quer dizer, ele entregou tudo que ele tinha para Deus. Falou, mas como é que eu vou? Eu não sei falar, não tem problema não. Chega lá, eu arrumo. Pegou o irmão dele e botou para falar. Ah, não tenho arma, como é que eu vou? Toma o que? Esse cajado aqui. Cajado de arma, hein? Então, isso aqui é um vínculo com a fé que Deus agrada. Vê se não é na mesma linha de Abraão. Você pega José do Egito. Pega José do Egito. Se não é a mesma linha de Abraão. A mesma. A fé de Abraão, ela tem um fundamento. Ela não é igual à fé do João, ela não é igual à fé do Zé, ela não é igual à fé do Joaquim. A fé de Abraão, ela tem uma direção, que é a obediência e o sacrifício. Entendeu? O sentimento do liberalismo, se eu falar essas 2 palavras, eles vão, rapaz, se eu estivesse na igreja do liberalismo pregando, e falar obediência e sacrifício, eles devem ter na minha vida na hora. Eles apagam o microfone E já chama a banda. Chama a polícia e chama os irmãos. Você entra numa igreja de preto, você fala obediência e sacrifício, é a única coisa que eles não querem nem falar nem ouvir.
Toda a argumentação liberalista dessas igrejas modernas está fundamentada nessas duas palavras. Eles não querem isso, obediência e sacrifício. Agora, tudo que Jesus falou está respaldado nisso. Até o que ele fez, ele foi obediente até a morte. Até o que ele fez. Você pega os exemplos, você pega as doutrinas, você imagina, ser fiel no pouco que eu te coloco sobre o mundo. Todos eles foram. Olha, Moisés saiu para enfrentar o faraó com um cajado. Isso não é pouco? Fala, não é pouco. Se ele tivesse um exército de bomba, mas quem tinha exército não enfrentava o faraó. Ele saiu com pouco do pouco. Deus garantiu. Deus garantiu, colocou ele sobre o mundo. José, né, foi preso, a mulher deu em cima dele. Mas se não é pouco, não é pouco. Por isso que Jesus falou. Ele interpretou, né? Por isso que Jesus falou, ser fiel um pouco, que eu te coloco sobre o mundo. Foi Jesus que falou isso. Entendeu? Então você, buscando entender Jesus, certo? Você cria uma situação que leva à fé de Abraão, que leva à atitude de fé de Abraão. Porque a fé de Abraão não é só acreditar que Jesus é o Filho de Deus, não é agir como Abraão. Olha para mim, Jenny, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Estou terminando a leitura. Todo dia eu fico conversando mais do que eu vou agora. Está lá já. 3:6. Então coloca o 7 também. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Está lá. Gálatas 3. O apóstolo Paulo falou isso. Os que são da fé são filhos de Abraão. Mas é a fé de Abraão, não é a fé do São Francisco de Assis. Porque o São Francisco de Assis tinha uma fé generosa, né? Ele largou também a riqueza da família dele, e ele chamava passarinho de irmão, e ele repartia, dava o pão dele para os pobres, e passava fome. Então ele tinha uma fé extraordinária. Mas não é a fé do São Francisco de Assis, é a fé de Abraão. A fé de Abraão ia além, porque ele foi capaz de oferecer. Primeiramente, ele andou 60 anos em busca de uma promessa, que era o filho dele com a esposa dele, Sarai. Depois, o filho dele fez 9 anos, e Deus pediu a promessa que ele tinha andado 60 anos atrás dela. E ele falou: é seu. Eu não tenho nada mesmo. Ele fez igual Jó. Ele falou: não, eu vim nu para a terra, vou voltar ali. Eu acho que isso. O que o senhor quer? Só isso. Entendeu? Então, aquele que tem a fé de Abraão é descendente de Abraão. Sabeis, pois, que os que são filhos da fé são filhos de Abraão. Agora, o que isso importa para nós aqui, para encerrar? É que as bênçãos de Abraão pertencem aos filhos de Abraão, a descendência de Abraão. As bênçãos de Abraão pertencem à descendência de Abraão. Se você é filho de Abraão, então você é herdeiro das bênçãos de Abraão. E o que significa isso? Significa que, se você estiver trabalhando e o dono das ovelhas falar: as pretas que nascer serão suas. Eu nunca vi ovelha preta. Vai nascer tudo preto. Porque a bênção de Abraão, ela é
prosperidade, era prospera. A bênção de Abraão é prosperidade. E aí o cara vê que está nascendo só preta e fala, não, agora as pretas é minha, a sua vai ser só as malhadas. Aí começa a nascer só malhada. Não foi isso que aconteceu com Jacó? E aí o rebanho do Jacó cresceu mais que o rebanho de Labão. Porque ele tinha a bênção de Abraão. Entendeu? A bênção de Abraão, ela se traduz em prosperidade. Essa bênção que ele tinha, os filhos dele teve, não. Só os que ele abençoava. Por exemplo, tinha Esaú e Jacó. Esaú vendeu o direito da primogenitura, o direito de ser abençoado, para Jacó por um prato de lentilha. E Jacó foi cobrar o direito que ele comprou, que ele adquiriu. Aí ele se disfarçou de Esaú e Abraão e Isaac abençoou Jacó e não abençoou Esaú. Quem foi que prosperou? Quem foi que entrou para a história? Foi Jacó.